Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O tema hoje é a crise da esquerda, ponto de interrogação. Existe uma crise da esquerda, o que ela tem de específico, o que ela tem de geral, afinal de contas, os partidos, a política em geral se encontram em crise. Que oportunidades ela abre para surgimento de novos projetos, novas formas de organização, novos partidos. O PT teve durante 30 anos uma hegemonia inconteste no campo da esquerda, esteve no governo federal por 16 anos, ou por 13 anos, perdão, e hoje o campo da esquerda é um campo que abriga outras forças políticas. O PT ainda tem um papel claramente central, mas já não tem mais a mesma hegemonia que teve no passado. Não estou valorando isso, estou apenas constatando. Eu acho que este quadro torna, em particular, interessante discutir o que acontece, o que vem acontecendo e o que acontecerá com a esquerda brasileira, partindo da premissa de que a esquerda tem uma representação importante na sociedade brasileira, continuará a ter. É uma sociedade sumamente desigual. Democracias, em geral, têm representação importante da esquerda, e é bom que assim seja. Sociedades muito desiguais, em particular, têm razões estruturais para que a esquerda tenha potencialmente uma representação política importante. Curiosamente, nos últimos anos, essa presença da esquerda no cenário político brasileiro tem refluído. Para discutir esse tema aqui com a gente, vamos começar pela Tatiana Roque, que é professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vocês me perguntarão, mas afinal de contas, o que uma matemática vem aqui fazer numa discussão sobre política? E aí eu lembro que a Tatiana é membro do PSOL, é suplente de deputada federal. Se Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, estivesse candidato à prefeitura e se porventura viesse a ganhar, Tatiana assumiria a sua vaga na Câmara Federal. É uma pessoa que tem uma participação no debate público sobre a política brasileira, sobre a agenda pública brasileira, e ela é da matemática, mas o campo dela na matemática é filosofia e história das ciências, e acho que isso, digamos, de alguma maneira indica por que o teu caminho te levou, digamos, à política. Não é uma pessoa, digamos, do mundo exclusivo das equações e das grandezas abstratas. O Pablo Hortelado é o Pablo Hortelado. Todos o conhecemos, é colunista da Folha de São Paulo, professor de gestão pública da USP, criou e dirige o Monitor, que faz um acompanhamento de tendências políticas na mídia social, e é um parceiro querido da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em vários projetos. E falando em parcerias, hoje nós estamos aqui com o Quebrando o Tabu. Isso significa que a nossa audiência no Facebook será imensa. A segurança de que será imensa, porque o Quebrando o Tabu realmente tem um alcance extraordinário. As perguntas podem me ser enviadas pelo Q&A aqui do Zoom, para quem estiver assistindo no Zoom, e me chegarão também pelo Facebook, através aqui do meu celular, e quando vocês me perceberem que eu estou olhando para o celular, porque eu estou recebendo pergunta. Sem mais delongas, eu queria começar com a Tatiana, Pablo, e abrindo com uma pergunta muito geral, pedindo que vocês fizessem intervenções iniciais curtas, em torno de 5 minutos. Eu me encarrego de marcar o tempo aqui, dar um alô, né, para a gente poder, de fato, transformar isso aqui numa conversa. E a pergunta existe uma crise da esquerda brasileira? O que ela tem de específico? O que ela tem de geral? Quais são as causas dessa crise? Tatiana, a bola é tua. Bom, gente, boa tarde, né? Primeiro, é um prazer estar aqui nesse debate e discutindo um tema que é essencial
e que eu acho, né, para começo de conversa, que a crise da esquerda brasileira não pode ser pensada separadamente da crise política, da crise da democracia brasileira, que chegou agora no seu ápice. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro ele é a exacerbação de uma crise da democracia que, inclusive, abre caminho para o autoritarismo, né? Para uma autocracia, que é algo que a gente tem visto acontecer em outras partes do mundo. E esse processo ele não se dá de uma hora para outra, ele se dá em etapas. Né? Eu tenho até um artigo publicado na revista Rosa que fala exatamente dessa crise da democracia em 3 atos. Eu acho que tem 3 atos principais da crise da democracia brasileira, que eu diria que um é 2013, outro é 2016 e outro é 2018. Em cada um deles tem um ator fundamental, um ator político que é, digamos assim, o protagonista dessa crise. Eu acho que em 2013, eu vejo 2013 de uma maneira muito positiva. Eu acho que foi uma mobilização por mais democracia, por um aprofundamento da democracia, e acho que o PT, no poder, não soube ler. Né? Nenhum ator no sistema político soube ler bem 2013, né, de dentro do sistema político. Mas como o PT estava no governo, obviamente, eu acho que tinha um papel ali principal, né, de ler 2013 como uma reivindicação por um aprofundamento da democracia e dar respostas. Eu acho que inicialmente, inclusive, a gente teve manifestações, inclusive da própria Dilma, positivas em relação a 2013, enxergando que era uma reivindicação por um aprofundamento tanto dos serviços públicos de educação e saúde, quanto dos mecanismos democráticos. Ela chegou a dar uma resposta nessa direção, mas depois não sei o que aconteceu, que isso, né, voltaram para trás e começaram a ler junho de 2013 como um movimento de direita. Né? Eu acho essa leitura equivocada e acho que aí começou a nossa crise. Nesse segundo momento, 2016, foi o momento do golpe. Né? E aí eu acho que um dos atores, né, dos fiadores do golpe, foi o PSDB. E esse momento de esgarçamento da crise da democracia aprofundou, aí sim, por dentro do sistema político, essa crise. Né? E aí eu acho que o papel fundamental foi do PSDB, porque, digamos que, dentro das forças políticas que se articularam, né, para dar o impeachment, que eu acho que foi um golpe, o PSDB era o partido mais legítimo, né? Aquele que vinha se alternando com o PT no poder desde a redemocratização. Então, claro que deu um peso, né, para esse acontecimento, que eu acho que foi o segundo ato da crise democrática. E o terceiro ato, né, todos nós sabemos, foi a eleição de Jair Bolsonaro. Eu acho que talvez a gente possa dizer que cada um desses atos está associado a uma instituição invisível da democracia, né, que é, em 2013, a confiança que se rompeu, a confiança entre a população e o sistema político. Em 2016, uma crise de legitimidade, que é desse jogo legítimo entre situação e oposição, entre maioria e minoria. E ali eu acho que o PSDB não jogou esse jogo de oposição, né? Ele quis, inclusive, contestar a eleição. E, finalmente, em 2018, uma crise de autoridade, porque a falta de autoridade política do governante como representante leva ao autoritarismo, né? Que é o que Bolsonaro representa, na minha opinião. Então, acho que isso introduz essa questão, insere essa questão da crise da esquerda em um panorama mais amplo, que eu acho que é essa crise democrática em 3 atos que o Brasil vem aprofundando desde 2013. Muito bom, Tatiana. Com precisão matemática, você usou 4 minutos e 50 e tantos segundos do seu tempo. Pablo, você agora, enfim, não precisa ser tão preciso, você fez filosofia, não fez matemática, mas tenta se enquadrar dentro desse intervalo aí de 5 minutos. Como eu fiz filosofia, eu falo uns 20. Não, eu não fiz. Eu, como sociólogo prussiano, eu interviria. Não, eu vou concordar um pedaço aí do diagnóstico da Tati, que é
que a crise da esquerda faz parte da crise da política, né? Porque o campo da política é um campo relacional e a crise da esquerda é uma crise de todo o sistema político. E eu tenho pensado muito que o que está acontecendo, essa crise da política que levou ao advento desses populistas autoritários que a gente tem visto no mundo afora, e a gente tem um espécimen brasileiro particularmente perigoso, ela se deve ao fato de que o sistema político como um todo ele está desacreditado. E ele está desacreditado porque o que diferenciava esquerda e direita desapareceu. A esquerda ela se estabeleceu historicamente como o campo político que oferecia direitos sociais. Essa, assim, durante todo o século XX, essa era a identidade política da esquerda. Ela foi, num processo cheio de idas e vindas e muito complicado, ela foi mordendo pedaço da riqueza nacional por meio do orçamento público e distribuindo isso por meio de programas sociais, introduzindo mais justiça social. Essa dinâmica ela chegou num limite, numa espécie de esgotamento, quando esse sistema social ele começou a amadurecer. A parte mais proeminente, da qual mais se fala, é o sistema são as aposentadorias, mas na verdade todo o sistema ele começou a amadurecer e ficar mais oneroso, o mesmo sistema de educação, o sistema de saúde, não é? E a partir do momento, os recursos que estavam livres para você fazer novas políticas públicas, eles começaram a se exaurir. E nesse momento, esquerda e direita ficaram muito pouco diferentes. Essa crise que a gente vivencia tipicamente nos anos 90, com o novo trabalhismo inglês, com o governo Clinton, onde esquerda e direita parece que estão mais ou menos fazendo políticas muito semelhantes. Tem uma certa leitura que diz que essa situação era uma espécie de traição, uma espécie de falta de programa ou falta de garra política, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que o orçamento público estava muito reduzido e não havia espaço fiscal para fazer nada, né? Inclusive, é um dilema que só se aprofundou com o decorrer do tempo. Nesse momento, esquerda e direita ficam e o sistema começa, na verdade um pouco antes, mas à medida que esse problema vai se avolumando, vai intensificando, esquerda e direita ficam muito iguais e a confiança nos partidos políticos, a confiança nos políticos e a confiança nas instituições governamentais vai caindo. Não é? Isso gera uma espécie de impasse político, porque quando a esquerda entra em crise, a direita também entra em crise, porque é um sistema relacional na qual um precisa se diferenciar em oposição ao outro. Eles ficam muito iguais, as diferenças elas passam a ser muito sutis. Nesse momento, em paralelo, ele não foi causado por isso, a sociedade civil está numa grande batalha que vem dos movimentos sociais dos anos 60 e 70. Esses movimentos sociais dos anos 60 e 70, eles estavam defendendo mudanças nas relações interpessoais. Então, a gente está falando do movimento negro, do movimento LGBT, que chamava naquela época, no começo, né? O movimento gay, e o movimento feminista. Eles estão querendo mudar as relações entre as pessoas. E essas mudanças que estavam em disputa na sociedade, elas são abraçadas pelo sistema político como um elemento de diferenciação do sistema. Só que esse sistema que estava indiferenciado, ele agora passa a ser super diferenciado. E aquilo que era uma espécie de mescla, geleia geral, indistinta, uma espécie de centro comum, onde estavam a esquerda e a direita, ele se transforma numa oposição em torno de signos e de identidades políticas hipermarcadas e uma espécie de hiperdiferenciação, mas uma hiperdiferenciação no campo dos costumes, no campo de uma disputa dos costumes e, sobretudo, uma disputa no campo das identidades políticas. E a gente está amarrado nessa nova disputa. Eu acredito que o grande desafio da esquerda é entender que esse novo campo político que foi forjado no seio dessa crise privilegiou os conservadores. Os conservadores estão sabendo jogar melhor esse jogo, porque eles criaram uma espécie de antagonismo das guerras culturais, na qual eles se apropriaram eles se apresentaram como defensores de um conservadorismo popular e apresentaram a esquerda como como uma espécie de elite que está querendo impor à sociedade valores que não são dela. E se a gente não conseguir escapar dessa armadilha que foi desenhada nessa crise, a gente vai ter que aturar durante muitos anos esses governos conservadores autoritários. Tati, deixa eu... Ultrapassei o ponto? É? Ultrapassei a minha marca? Tá ótimo. Você fechou aí, não fechou? Fechei.
Não contei o tempo. Você fechou em 6 minutos, tá ótimo. Tá bom, pro filósofo tá bom. Você ameaçou falar 20, falou 6, eu tô feliz da vida aqui. Dá pra gente continuar a nossa conversa aqui. Tati, deixa eu jogar a bola de volta para você e te forçar um pouquinho aqui a entrar no que é geral, mas também no que é específico, né? E aí eu vou abusar um pouco do direito, dar uma interpretação, não é alternativa, mas ela não é necessariamente coincidente com a sua. A vitória do Bolsonaro se deu porque ele conseguiu unificar e capitalizar dois tipos de insatisfações que cresceram muito na sociedade brasileira. E que, numa brutal simplificação, eu diria que tem a ver com a corrupção da vida pública e com a corrupção dos costumes no âmbito doméstico. Então, é o tema da ladruagem na política e o tema da dissolução da família tradicional. É inegável que na origem da crise, talvez esse seja um dos principais fatores, no caso brasileiro, é que a Lava Jato, com seus erros, acertos, etc., revelou um fato que era uma corrupção sistêmica, da qual participavam em graus variados todos os partidos, mas que surgiu associada, em primeira instância, no governo federal, sob o comando do PT. E isto atingiu muito fortemente a esquerda. Além disso, a esquerda, e aqui é uma constatação, não é uma valoração, abraçou, sobretudo no governo Dilma, os temas identitários, né? E para lembrar de um exemplo disso, que é quase caricato, é a história, digamos, do kit gay, né? Tomando essas duas vertentes, aí, corrupção pública e suposta corrupção moral da família, você acha que isto dá alguma pista para a gente entender a crise da política em geral, mas em particular a crise da esquerda e a ascensão do conservadorismo? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que separar as duas coisas, né? Porque eu não usaria a palavra corrupção para as duas, né? Eu acho que no primeiro caso, sim, claro que o problema da corrupção foi um fator, inclusive, que surgiu ali em junho de 2013, mas que a corrupção no Brasil, né, por ela ser sistêmica, a gente sabe que ela é muito mais um sintoma da crise da representação do que uma questão moral de um ou outro, né? Tanto é que o que a gente viu em diversos momentos aí, inclusive em diversos setores políticos, é justamente essa dificuldade de relacionamento entre o executivo e os legislativos, né? A questão, por exemplo, do que se chama presidencialismo de coalizão, que nunca funcionou tão bem assim. Ele funcionou durante muito tempo na base da corrupção, mas essa corrupção que tem a ver com a própria governabilidade, que já era uma governabilidade doente, né? Tanto é que isso tudo apareceu depois, né? Então, eu acho que houve uma instrumentalização da questão da corrupção. Eu acho que a questão da corrupção é importante, eu acho que a esquerda deve abordar essa questão, mas deve abordar de uma maneira que não é moral, de uma maneira que é política. Para mim, a corrupção ela é consequência da crise da representação. Ela acontece quando o representante se distancia dos representados, quando não há mecanismos de controle, de vigilância, de transparência e de acompanhamento da ação dos governantes e principalmente dos fundos, né? Principalmente das verbas. Isso tudo é completamente opaco. Então, o papel da política diante dessa insatisfação que é legítima seria propor instituições para aprofundar a democracia e não instrumentalizar a questão como se fosse uma questão moral, né, de uns e outros, e que acabou sendo bastante tendenciosa, né? No caso da Lava Jato, está na cara que foi bastante tendenciosa e que afetou muito mais o PT do que outros partidos que também estavam dentro desse sistema há muito tempo, né? Então, isso por um lado, pelo lado da questão da corrupção. Pelo outro lado, né, o que se chama das pautas identitárias, eu também não gosto muito de chamar dessa maneira, não. Eu acho que, realmente, no Brasil, nos últimos tempos, foram fortalecidos esses movimentos, né? Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT,
Isso eu acho que é muito positivo, eu acho que, inclusive, é um dos legados mais positivos de junho de 2013, que, para mim, significou a entrada de novas personagens na política. Né? Eu acho, inclusive, que as políticas de democratização, né, de democratização do acesso à universidade, de diminuição da pobreza, e uma pequena redução da desigualdade, ainda que insuficiente, fez com que novas personagens aparecessem na cena pública. Né? E quando isso acontece, elas vão se colocar a partir dessa mobilização coletiva, reivindicação de direitos. E essas lutas, elas estão muito proeminentes no momento atual, aí por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, mas que são razões muito profundas e históricas. No Brasil, então, nem se fala. Um país que teve a escravidão na sua marca histórica. Né? Então, é claro que a luta antirracista é essencial no Brasil. Né? Então, agora, o problema, para mim, não está no fortalecimento dessas lutas, que eu acho que é algo muito positivo. O problema está que, com o enfraquecimento do sistema político e dos partidos, eu acho que acaba que essas lutas não encontram onde se organizar de uma maneira a fazer com que elas interajam entre si e com outras pautas políticas e econômicas. Eu acho que o problema é a fragmentação dessas causas. O fato delas serem fortes e mobilizarem muita gente, eu acho excelente, mas elas não podem ser fragmentadas. Qual é o lugar, por excelência, dentro do sistema político, de organização, de interação, de diálogo entre diferentes causas? É nos partidos políticos. Mas com o engessamento dos partidos políticos, o fechamento, o fato de que o sistema político, depois de 2013, se fechou, como mostra, por exemplo, o Marcos Nobre, ele mostra isso muito bem nos textos que ele tem escrito, nesse livro recente também, como depois de 2013 o sistema político se fechou para evitar essa renovação que vinha das ruas, esses movimentos ficam fragmentados. E como ficam fragmentados, também acabam caindo no lugar da moral, do comportamento, das reivindicações individuais e de representação, que eu acho que, de novo, contribuem para o enfraquecimento da política. Então, eu acho que todo o problema acaba vindo dessa falta de espaço de organização política, que se tornou ainda mais grave e evidente depois de 2013. Acirrando uma crise da representação, que a gente já vinha vivendo como fenômeno mundial há mais tempo. A gente teve eventos aí em 2011 que significam isso, depois da crise de 2008 também, isso se acirrou, e no Brasil foi vivido aí, ficou mais evidente a partir de 2013. Eu usei de propósito o termo corrupção para designar a corrupção na esfera pública e na esfera privada, porque acho que essa é uma das chaves da campanha eleitoral bem-sucedida. É a ideia de criar essa sensação de ameaça, que é uma ameaça dupla, a qual se acresce a ameaça da crise, né? Também associada na origem com o governo do PT. Então, a capacidade que a direita teve de associar ameaça econômica, ameaça a esse último reduto de proteção que é a família tradicional. Estou usando deliberadamente o vocabulário conservador. E a ideia da dissolução dos costumes políticos, isso se provou um coquetel muito, muito poderoso. Pablo, eu queria devolver a palavra para você comentar o que disse agora a Tati, esses temas da corrupção e dos costumes. A Tati disse, não vamos moralizar esses temas, mas o fato é que a população moralizou isto, né? Então, a impressão minha é que se a gente não tiver sensibilidade para como isto chegou à população, acho que a Esther Solano, que tem credenciais de esquerda insuspeitas, mas que tem feito pesquisa nessa área, mostra como, de fato, foram acionados mecanismos na sociedade em que este discurso ele calou fundo, né? É possível sair dessa situação sem, digamos, simplesmente dizendo, olha, isso aqui é uma moralização indevida dos temas? Eu acho que
as coisas foram o que elas foram, né? E elas foram apropriadas dessa maneira. Se a gente pega a campanha de 2018, a campanha de 2018, houve dois momentos, né? A gente teve a construção desse movimento anticorrupção muito numa chave antipetista. O movimento anticorrupção ele misturou antipetista, por exemplo, a gente fazia pesquisa junto com os manifestantes e a identidade mais forte era antipetista, né? Então havia um entendimento de que a corrupção é generalizada, mas com o PT é pior. Tem a ver com a maneira como a Lava Jato construía a sua estratégia de desenvolvimento e a sua estratégia de comunicação. Mas a campanha do Bolsonaro, ele amplificou isso, né? Ele consistiu em misturar, em amplificar o alcance desse sentimento anticorrupção, né, para além do PT. Então, quando a gente vê as peças de propaganda que foram mais compartilhadas nas mídias sociais, é bem relevante quando a gente analisa mídia social no caso da campanha do Bolsonaro, porque ela foi basicamente uma campanha digital, ele não tinha tempo de rádio e TV, ele nem fazia campanha de rua porque ele tinha sofrido a facada, então ela foi uma campanha basicamente digital. Quando a gente olha para as peças de propaganda, ela teve esses dois componentes: defesa da família tradicional, por um lado, e por consequência ataque ao feminismo e ao movimento LGBT, e de outro lado, uma amplificação do antipetismo para uma rejeição do sistema político como um todo. Então, por exemplo, as peças de propaganda mais comuns eram Lula abraçado com Fernando Henrique, Lula ou Dilma abraçada com líderes do PMDB. Essa associação de que, na verdade, aquele sentimento que a população tinha construído e que se expressou no apoio ao impeachment da Dilma, ele foi uma construção de ampliar essa rejeição que estava concentrada no PT para todo o sistema político, né? E apresentar o Bolsonaro como uma espécie de outsider radical do sistema político que representaria, digamos, esse rechaço radical e essa atitude de chutar tudo e começar de novo, né? E eu acho que ele se beneficiou bastante disso. E ele ainda se beneficia bastante disso com um discurso na qual ele diz que ele não tem mais o poder. O discurso do Bolsonaro é um discurso que não quando a gente olha para a literatura sobre o populismo europeu dos anos 90, 2000, a gente vai ver que todos eles utilizaram. Sobe ao poder é uma espécie de poder impotente. Eu estou no poder, mas o poder está alhures, está em outros lugares, né? O poder está nos meios de comunicação, o poder está na universidade, o poder está na Rede Globo, o poder está em outros lugares, está entranhado na alta burocracia do Estado, não é? Então ele segue, uma vez, mesmo tendo ocupado o poder executivo, ele segue numa espécie de luta contra o verdadeiro poder que ele está dizendo que está em outro lugar, e ele consegue ser antissistema, encabeçando o sistema, o que parece uma contradição, mas funciona retoricamente, funciona politicamente, né? Então, nós ainda somos prisioneiros dessa ideia de rechaço do sistema político. E esse é um dos desafios da esquerda, porque a esquerda ela foi nivelada, ela foi equalizada. A esquerda é o sistema. A esquerda é o sistema. E quando a gente olha, por exemplo, pesquisa de opinião, e a gente vê a confiança no sistema político, ela é generalizada, a desconfiança é generalizada, com exceção das pessoas de esquerda, que desconfiam do sistema político em geral, mas confiam nas suas lideranças políticas de uma maneira completamente desproporcional e desconectada do resto da população. Tati, vou tratar desse tema, digamos, da identidade da esquerda e da tentativa de construção de uma identidade própria do PSOL, diferenciada da identidade do PT, né? Como é que você vê essa relação, essa dinâmica de identidade e diferenciação entre PT, que segue sendo o partido mais importante da esquerda, e o PSOL? Eu acho, bom, que tem duas coisas, né? Primeiro, o fato de que o PSOL dá muito espaço, né? Claro que isso também tem limites, é importante para o PSOL ultrapassar, talvez, a caracterização a partir dessas pautas, mas eu acho positivo que dê espaço para essas pautas das mulheres, né, dos negros, das mulheres negras, LGBT e etc., porque isso significa, tem uma contrapartida material, né? Isso significa que essas pessoas estão ali fazendo política e sendo eleitas. Inclusive, acho que o maior símbolo de renovação da política brasileira
foi a Marielle Franco, né? E não é à toa que ela foi assassinada, até porque realmente incomodava, né? Então, acho que isso não é à toa, é no PSOL que essas pessoas têm o espaço que têm para estar na política e para serem eleitas, como foi aqui no Rio de Janeiro, né? Mulheres negras, 4 deputadas, etc., nessa esteira da Marielle. Agora, é claro que é preciso ir além disso, né? Claro que é preciso conectar isso com pautas, não apenas pautas econômicas, eu acho meio caricatural, às vezes, essa oposição entre pautas identitárias e pautas econômicas. Acho que não é bem isso. O desafio principal é fazer com que se torne também um partido de pautas capazes de chegar ao executivo. Eu acho que o grande desafio do PSOL hoje é esse. O PSOL tem que ser um partido que queira governar o executivo. Ele atua muito bem no legislativo, tem excelentes parlamentares, mas essa passagem para o executivo, ela tem alguns exemplos pontuais, mas não é um partido que tenha investido de uma maneira muito assim, dedicada a isso, e eu acho que deveria. Eu faço parte de setores do PSOL que acham que o PSOL deveria fazer essa passagem. E o maior exemplo disso é o Rio de Janeiro. É muito triste essa situação que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, de não ter o Freixo como candidato. Eu acho que ele seria um candidato agora que poderia ganhar mesmo. E isso se deu justamente pelas dificuldades não só do PSOL, mas da política de alianças que diz respeito a todos os partidos do campo progressista, que o Freixo seria candidato se fosse o candidato do campo progressista, se a gente tivesse conseguido fazer essa aliança ampla. Então, não é só uma questão do PSOL, mas é também uma questão do PSOL. A gente sabe que o PSOL, às vezes, fica muito ali agarrado a uma prática política que é minoritária, que é de parlamentares, e tem uma dificuldade de fazer concessões que são necessárias para fazer alianças, por exemplo, e ter um projeto para o executivo. Então, eu acho que o PSOL... Você tocou num tema... Perdão, desculpa, Tatiana, conclua. Não, só ia dizer isso, que o PSOL é um partido em disputa. Eu acho que ele eu entrei no PSOL porque achava... Eu já fui do PT no passado, e entrei no PSOL, fui candidata pelo PSOL porque acho que o PSOL é o principal candidato a ocupar esse lugar de principal partido da esquerda, mas realmente ele precisa vencer essa limitação, que é também uma limitação interna. E isso está em disputa. Tem campos diferentes dentro do PSOL em relação a isso. Esse tema, o tema, digamos, da amplitude das frentes, política de frentes, de alianças, a gente vai voltar, acho que esse é um tema-chave. E é curioso lembrar, Tatiana, que esse dilema o PT viveu no seu início também, E para crescer, digamos, superou de alguma maneira esse dilema e, assim como vários outros partidos, esbarrou em outros problemas nas políticas de aliança. Mas, digamos, é natural que um partido que cresça ele precisa ir além do seu campo político num sistema multipartidário como é o brasileiro. Mas eu queria ainda ficar no nível das ideias e queria ter a intuição do Pablo sobre como foi possível que a direita conseguisse reintroduzir no imaginário político brasileiro a ideia da ameaça comunista. Que, convenhamos, a menos que a gente seja dado a teorias um pouco lunáticas, a ameaça do comunismo existiu, era real durante a Guerra Fria. Hoje ela é inexistente. E, não obstante, ela é um elemento importante da agenda do ultraconservadorismo brasileiro. Queria te perguntar como isso foi possível, que peso que isso tem na mobilização do eleitorado de direita, da direita pura e dura, ou assim, não tão dura nem tão pura. Então, eu acho que a chave para entender isso é entender que os termos não têm os significados que a gente normalmente atribui a eles. Quando a direita fala de comunista, ela não está se referindo ao regime político que tinha na União Soviética, ou algum outro regime político baseado na propriedade estatal dos meios de produção, divisão igual das riquezas, ou nada parecido. Está se referindo a outra coisa, mas, sobretudo, está se referindo a essa infame tese do marxismo cultural. A ideia de que é uma ideia que tem uma história interessante, uma história intelectual interessante, antiga, mais ou menos antiga, mas que agora virou meio mainstream, como foi adotado por partidos que ocupam o poder no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Essa ideia
de que, a certa altura, lá nos anos 60 e 70, a esquerda teria se dado conta de que ela não podia seguir vencendo batalhas políticas, e ela passou a disputar a sociedade no campo da cultura. Isso teria acontecido com a nova esquerda, que optou, ao invés de disputar eleições ou disputar por meio de uma revolução social o poder do Estado, e se infiltrar nas instituições de reprodução de valores. Nós estamos falando nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas, nas artes, e que essa estratégia, diz essa leitura, que é lunática, ela não tem nenhum embasamento, é uma teoria conspiratória, ela se tornou uma realidade. Não é? E essa mesma elite que se infiltrou nas instituições, ela é corrupta, não é que ela é corrupta. Então, quando você, é isso que permite você falar, generalizar, falar que o PMDB é comunista, ou até que o Democratas é comunista, que Rodrigo Maia é comunista. Parece delírio, mas quando está falando que é comunista, está falando outra coisa. Ora está falando que é corrupto, ora está falando que é progressista no sentido cultural. Então, essa ideia de que a esquerda adotou essas pautas dos costumes e se infiltrou e dominou essas instituições de reprodução de valores, ela está na base desse novo anticomunismo, que não é o anticomunismo na Guerra Fria. Ele até empresta a simbologia do anticomunismo da Guerra Fria, mas se ressignifica. Ele está falando de outros eventos, é uma outra construção retórica que tem mais a ver com as guerras culturais. Tati, eu vou aqui dar um passo atrás no que eu acabei de dizer aqui. Digamos, o anticomunismo está inteiramente descolado da realidade. Ressignificado, como bem apontou o Pablo, e entenda-me, eu não estou aqui valorando, eu estou fazendo uma constatação. E toda teoria conspiratória, algum apoio pequeno que seja na realidade, ela tem, senão ela não consegue prosperar. Eu acho que é razoável a gente dizer que nos últimos anos houve uma predominância dos setores de esquerda nas instituições de reprodução da cultura e da educação no Brasil, né? E acho que é razoável dizer que, em alguns casos, no governo do PT, houve o que os críticos poderiam chamar de aparelhamento de algumas dessas instituições ligadas, instituições públicas, ligadas, digamos, com predominância do pensamento de esquerda. Estou falando de sentido muito, muito, muito lato. E quem convive nas universidades brasileiras, sobretudo na área de humanas, sabe que havia essa predominância, jamais se refletiu em violência contra quem pensasse o contrário. Mas era um clima, digamos, que o pluralismo não era valorizado como um princípio básico da convivência nessas instituições. Você acha que essa crítica é uma crítica válida? Ela merece ser considerada pela esquerda? Ou ela é uma crítica que, na verdade, disfarça um argumento conservador para justificar uma política que, no limite, levaria à censura e ao fechamento do espaço de organização e de expressão na sociedade? Eu acho, Sérgio, que talvez essa realidade que você descreve, ela seja um indício de um problema que eu acho que é realmente um problema grave da esquerda, talvez, principalmente recentemente. Porque se a esquerda ela tem maioria nesses espaços universitários e culturais, etc., é também porque, de fato, a esquerda ela tem uma preponderância muito grande dentre setores da elite, né? Da classe média alta, cultural, né? Digamos assim. E a gente sabe, por exemplo, mesmo as universidades, agora começou um processo de democratização, mas ainda é muito insatisfatório, então ainda é muito, o público universitário ainda é muito de elite, assim como o público cultural, né, que
que está aí no meio cultural fazendo, eu digo a hegemonia, né? Claro que existem também pessoas que vêm de outras origens sociais, mas a hegemonia, se a gente for ver, os sobrenomes, né? São pessoas que são filhos de, né? O meio cultural brasileiro tem muito filho, né? De pessoas, tem sobrenomes famosos que passam de pai para filho. Então, isso eu acho que reflete realmente um problema mais recente da esquerda, né, que justamente isso foi algo que o PT lá na sua origem mudou, mas que eu acho que não conseguiu renovar a participação popular. Né? É a famosa crítica do Mano Brown, naquele comício, né, que teve aqui no Rio de Janeiro, que eu estava lá, inclusive ele subiu num palanque cheio de petista, né, sobre um pouco antes da eleição do Bolsonaro, e falou exatamente isso, né, que o grande problema da esquerda hoje é a falta de comunicação e de ter projetos mesmo que conquistem as classes populares, que são sua razão de ser. Então, isso é uma contradição. Eu acho que essa contradição ela está ligada a uma crise da esquerda em âmbito mundial, aí não estou nem falando do Brasil, que são as mudanças no mundo do trabalho. Né? A esquerda, a participação popular nos partidos de esquerda, ela sempre esteve muito associada à classe trabalhadora. E a classe trabalhadora mudou demais recentemente, com o fortalecimento do setor dos serviços, com a questão da precarização, do trabalho de plataforma, da uberização, todos esses fenômenos, né, da tecnologia, da robotização, e a esquerda, eu acho que não soube refazer um projeto que seja atraente, que realmente comunique para essas pessoas que as suas propostas são voltadas para elas. Né? Então, muitas vezes, isso faz com que as pautas elas se apoiem muito em princípios, né? O que, tudo bem, por si só não tem problema nenhum, é importante partir de princípios, mas se esses princípios não se desdobram em coisas mais materiais, mais concretas, né? Em propostas reais que tragam essas pessoas que são a razão de ser da esquerda, a esquerda fica um pouco abstrata, né? Fica um pouco sem comunicação com o povo, que eu acho que é o que está acontecendo. E aí acaba se refugiando realmente nos meios intelectuais, acaba sendo uma esquerda de ideias, né? Que tem pouco trabalho, aquilo que antigamente se chamava trabalho de base. Hoje em dia a gente nem sabe direito o que se chamaria, mas a origem do PT, né? E isso eu acho que é uma coisa muito forte que a gente precisa recuperar na história brasileira, que o PT foi um partido-movimento que juntava justamente esses movimentos de base, comunidades eclesiais de base, o novo sindicalismo, movimentos feministas, né, movimentos de vários tipos que se juntaram ali na constituição de um novo partido. Isso, né, lá atrás, nos anos 80, e isso, infelizmente, recentemente se perdeu de alguma forma e a gente não conseguiu fazer um outro partido com essa característica. Né? Eu acho que o PSOL mesmo, ele tenta, né, tem parcialmente setores disso, mas não consegue ainda ser esse partido popular, né, democrático, popular, amplo, um partido-movimento, que eu acho que é justamente o que a gente precisaria ter nesse momento para lidar com aquele problema que eu falei anteriormente da fragmentação das pautas, das lutas, dos grupos, dos coletivos, etc. Né? Então, eu acho que essa é uma crítica realmente, e isso acaba aparecendo muito realmente nos setores culturais e nos meios intelectualizados. Pablo, eu vou te pedir licença, vou dar uma provocada adicional aqui na Tatiana e aí eu passo a palavra para você. Uma das coisas que eu gostaria de discutir aqui com vocês, já te antecipo, Pablo, é o fato de que a tradição da esquerda é uma tradição laica e republicana. E o PT teve um diálogo importante, aliás, uma das vertentes do PT foi a Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação. Mas hoje em dia a esquerda está longe da religiosidade do povo brasileiro, que cresce, sobretudo, por conta das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, te deixo essa coisa para você dar uma muringada aí a respeito, mas eu queria provocar a Tati na seguinte direção, Tati.
Você tomou a minha pergunta e fez bem de tomar a questão, digamos, do aparelhamento ou da dominância nos chamados aparelhos de reprodução de valores, ideias e ideologias, pelo lado do descolamento entre intelectuais e a base. Mas eu queria voltar ao tema do pluralismo. Tem uma tradição autoritária dentro da esquerda, de dificuldade de convivência com o pluralismo, né? Faz parte de uma certa tradição da esquerda e, a meu juízo, a esquerda brasileira teve dificuldade de fazer um corte claro em relação a essa tradição, na medida em que jamais fez uma condenação do regime cubano e do regime chavista, ao contrário, né? Sempre mostrou simpatias. Eu queria ter um comentário se isso é um problema real, que eu estou apontando, se é fantasia da minha parte, se há uma divergência dentro da esquerda importante em relação a esses temas. Eu acho que há, sim. Eu acho que existe realmente, né? Esses exemplos aí talvez não sejam muito bons, não, Sérgio, mas eu acho que existe realmente uma tradição de uma esquerda que pensa, né, até o anticapitalismo, né, até meios de ultrapassar o capitalismo sem abrir mão de práticas democráticas, né, sempre apostando no aprofundamento, fazer isso a partir do aprofundamento da democracia, e tem realmente alguns setores da esquerda que não tem tanto apreço assim pela democracia, que eu mesma critico e combato, né? Eu acho que a gente precisa construir uma esquerda democrática e até modos democráticos de ser anticapitalistas, né? Que é o que eu assim, o meu horizonte, digamos assim. Agora, eu acho que, por outro lado, existe uma caricatura aí também, porque as correntes dentro da esquerda que realmente defendem, né, teorias e, inclusive, passados e tradições antidemocráticas, elas são correntes, né? Elas são correntes extremistas, radicalizadas, são correntes barulhentas, são correntes que realmente têm muita participação, por exemplo, nos movimentos universitários, DCEs, etc., né? Realmente aparece muito nesses movimentos, porque, de certa forma, elas hegemonizam muitos desses movimentos, então acaba fazendo barulho. Isso eu até concordo que faça barulho. Mas ela não é majoritária. Eu acho que isso é uma espécie de caricatura também que é usada para tornar maior do que é um problema que ele está, eu acho, mais no fato da esquerda, quando ela se debate com essas questões de princípios, né, sem tocar na realidade. Toda a esquerda, quando vai tocar na realidade, quando vai falar de governar, ela ultrapassa isso, né? Então, o problema ele acaba sendo sintoma de um outro, que eu acho mais importante, que é esse. Né? O próprio o PT se debatia nessas questões de correntes, de disputas teóricas, disputas de tradições, até que teve que governar. Né? Quando teve que governar, tudo bem, teve outros problemas, mas não era mais isso que importava. Isso ficou lá atrás, pelo contrário, teve gente até que saiu do PT para fazer o PSOL. Né? Nessa época, eu não. Eu continuava até achando que era positivo aquele movimento ali na época, lá atrás. Depois é que eu saí também. Mas, no caso do PSOL, por exemplo, eu acho que quando o PSOL for um partido, existe muito essas disputas no PSOL, disputas de corrente, né? Uma disputa que a gente até brinca às vezes, meio de DCE. Né? Isso acontece com um partido pequeno, com um partido que não tem projeto de poder. Se a gente fosse governar a cidade do Rio de Janeiro, imagine se o PSOL fosse governar a cidade do Rio de Janeiro. Isso ia ficar mínimo. Então, eu acho que é uma coisa meio... Não é que não exista, mas eu acho que é uma coisa meio caricata. Não coloca a raiz do problema onde ele está, sabe? Eu acho que é muito usado isso como um simbolismo, assim, pelos críticos, para despertar também uma certa divisão, né? Mas que eu acho que erra o alvo. Eu acho que o principal é realmente crescer. Né? Eu acho que quando a gente cresce, esses problemas ficam pequenos. Não vou resistir, Tati. Vou discordar aqui de você, porque quando você crescer, ao crescer, você precisa resolver os seus problemas da tenra infância e adolescência. E acho que o PT resolveu mal isso. Cresceu, mas não é, digamos, não é sem pouca importância política que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, recentemente vá à Venezuela abraçar
Maduro, Daniel Ortega. Isso tem um custo político gigantesco e marca uma certa posição. Mas não vamos transformar isso num debate aqui bilateral. E eu queria devolver para o Pablo. Claro, Pablo, você está convidado a comentar esse debate que tivemos aqui, Tatiana e eu. Mas eu queria ver se a gente desloca a nossa conversa para essa discussão desta tradição religiosa importante, majoritária da sociedade brasileira, uma sociedade religiosa, esta relação com a tradição de esquerda, que é uma tradição, em geral, republicana e laica, né? Eu queria frisar o laico aqui. Eu queria retomar uma coisa que a Tati disse no começo depois ela foi para outros caminhos, mas que ela, no começo da resposta dela, que era o seguinte, sobre o caráter elitista do campo progressista. Não é? E tem a ver com essa caricatura, tem a ver com o que a gente discutia um pouco antes, sobre essa caricatura que se faz. Obviamente, as lideranças de esquerda não sentaram nos anos 70 e resolveram se infiltrar nas instituições e hoje elas estão dominando o mundo secretamente. Isso não existiu, flagrantemente, isso é até risível. Porém, é bastante verdadeiro que o campo progressista ele é elitista, mas a gente sabe isso empiricamente. Quando a gente faz um questionário, aplica um questionário para uma amostra representativa da população, um questionário de perguntas sobre os costumes, e agrega as pessoas progressistas, elas são muito mais brancas, elas são muito mais escolarizadas, e elas são muito mais ricas do que a média. E elas são muito menos cristãs do que a média. Muito menos, mas não é um pouquinho, não. Elas são muito mais. De maneira que, como você dizia, é uma distorção, essa construção de teoria da conspiração, mas, no entanto, ela se baseia num fato. Ela é um fato. O progressismo ele é elitista, ele é flagrantemente elitista e isso pode ser medido empiricamente. No entanto, vale ressaltar que, apesar desse elitismo, existe uma espécie de consenso progressista. Quando a gente olha para a evolução do debate sobre os costumes, a sociedade brasileira está migrando, sobretudo no que diz respeito ao direito das mulheres. E o antagonismo do simbolismo ele é muito mais forte do que o antagonismo sobre o entendimento das pautas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai e pega pessoas cristãs, que se dizem cristãs e conservadoras, mas a gente pergunta para elas se elas acham que as mulheres devem receber o mesmo, se elas acham que as mulheres devem sair nas ruas e não serem cantadas, se elas acham que as mulheres devem ter quantos parceiros sexuais elas quiserem, não serem julgadas. Quando a gente pergunta sobre uma série desses direitos, as pessoas que se dizem cristãs e conservadoras, elas mais ou menos coincidem com as pessoas progressistas, de maneira que o antagonismo entre a identidade conservadora e a identidade progressista ele é mais acentuado do que a divergência sobre os pontos específicos. No entanto, está havendo alinhamento. O desenvolvimento do debate político está alinhando essas posições. À medida que esse jogo político das guerras culturais se desenvolve, as pessoas conservadoras são empurradas mais para posições conservadoras, assim como as pessoas progressistas, que já são muito coerentes, se tornam mais progressistas. De maneira que existe, que creio eu, que o que a gente deve fazer é fugir dessa armadilha das identidades políticas que aprisionam, sem abrir mão dos valores. A gente não precisa pôr bandeira vermelha, bandeira feminista, para defender o direito das mulheres e o direito dos trabalhadores. Quando isso nos aprisiona numa lógica que alimenta um inimigo que nos caricatura e que, ao nos caricaturar, também nos influencia de maneiras diversas. E, claro, ao fazer isso, ao a gente fugir, a gente também pode reorientar a questão, digamos, as nossas preocupações progressistas de acordo com os problemas do país e não os problemas dessa comunidade progressista. Porque o que acontece, como essa comunidade progressista ela é elitista, ela é mais ou menos segregada, existem meios culturais onde todos nós participamos, nós estamos numa dinâmica de purificação, na qual a gente fica num processo de autocrítica e de busca de cada vez mais ser justo, ser mais correto na linguagem, ser mais correto na representação, mas circunscrito a um determinado grupo social, que à medida que essa dinâmica se desenvolve, ela se desconecta cada vez mais da população, que ela olha para cima, para essas pessoas brancas e ricas, nesse discurso em defesa de direitos, e elas não se reconhecem mais.
E nós temos agora um adversário conservador, politicamente organizado nas igrejas cristãs, que está dizendo para elas, está vendo essas pessoas, elas querem acabar com a família, elas querem que seu filho vista saia, elas querem que... Então, nós precisamos desarmar isso. Desarmar isso envolve abandonar as identidades políticas sem abandonar, por identidades políticas, estou falando as identidades políticas do tipo essas marcações feministas, antirracistas e mesmo socialistas, todas essas coisas que nos permitem nos identificar sem abrir mão dos valores, porque nós estamos lutando por uma mudança na sociedade e não na defesa das cores, da marca, isso não importa. Então, quando a gente faz isso, a gente dificulta esse jogo antagônico. E mais, a gente precisa reorientar isso para uma campanha popular, porque a preocupação da nossa comunidade não é a mesma da preocupação do resto da população, onde as questões, às vezes, são muito mais fundamentais, estão orientadas em outras questões. Então, eu acredito que a esquerda precisa se reconectar com essa base popular, porque essa caricatura dela enquanto uma elite que está sendo antagonizada por um movimento populista que representa o povo, a base do povo pobre brasileiro, ela tá nos aprisionando, está nos fazendo... Em outras palavras, nós estamos, aos poucos, vestindo um pouco a carapuça dessa dinâmica antagonista que foi feita pelo populismo conservador. E respondendo à tua pergunta, o fato dessa elite progressista ter características muito homogêneas, muito não cristãs, está permitindo também o casamento do conservadorismo com a religião. Existem correntes progressistas dentro da religião, mas elas são hoje, obviamente, minoritárias. O conservadorismo ele é dominante. E um fato muito importante, o conservadorismo uniu as correntes das diversas religiões cristãs. O catolicismo e as religiões protestantes têm rixas históricas que foram superadas nessa disputa com os progressistas, criando uma espécie de unidade conservadora. Desculpa. Não, ótimo. Sou mas filósofo. Agora vamos voltar. Não, tá ótimo. Tati, estou adorando, acho que é um gato que está ali atrás ou é um cachorro? É a minha cachorrinha, a Gabi. Tá. Entrou aqui em cena, aqui muito simpática. Deixa eu voltar sobre esse tema das identidades, esse processo, gostei da expressão de purificação permanente, a chamada cultura do cancelamento, espécie de, digamos, de essa hipermarcação das identidades parciais de cada um. Eu sei que esse é um tema caro ao PSOL. Como compatibilizar isso com, digamos, com valores mais universais, que apelem ao que nos é comum? E, em particular, como se dá essa relação entre um partido de esquerda que fala em superação do capitalismo, né? E correntes num mundo que é um mundo hoje brasileiro que tem um viés conservador forte, que se estrutura em torno da ideia de família e não querendo abusar da ideia de propriedade também. Então, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que talvez esteja na hora da gente precisar um pouco melhor qual é a estratégia, né, de cada uma dessas abordagens. Porque, claro que quando eu digo em ganhar a prefeitura, eu estou falando em ganhar a prefeitura dentro desse sistema. Eu acho que isso já vale a pena, né? Então, isso é uma coisa. Governar a cidade a partir de um modo de governar que eu acho que seria infinitamente melhor do que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Ainda que vai ser, né, ainda vai se manter alguma injustiça, alguma diferença, né, social importante, etc. Mas mesmo assim, faria uma diferença enorme a gente ter um governo progressista na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa, né? Quando eu estou falando de ganhar eleições, teve uma pergunta aí, eu vi alguém perguntou, mas quando você fala de conquistar o poder, não pode ser dividindo com os outros o poder? Evidente, eu estou falando de conquistar o poder via eleições. Quando eu falo de conquistar o poder, eu estou falando de ganhar a eleição, com toda a alternância que isso pressupõe,
né? Que é justamente uma hora um ganha a eleição, outra hora o outro ganha a eleição. Não há mal nenhum nisso. Quando a gente fala de conquistar o poder, quer dizer ganhar a eleição. Então, quando eu estou falando de ganhar a eleição, é jogar o jogo dentro do sistema, com o governo o mais justo possível, o mais democrático possível, que consiga combater as desigualdades, que eu acho que é hoje o maior problema do Brasil, dentro do jogo, né? Isso é uma coisa que eu acho que é o que dá para a gente fazer agora. Outra coisa é a gente manter uma perspectiva, é a gente conseguir pensar no futuro e não abrir mão desse futuro, que pode até ser um pouco utópico, não tem problema. A política também é feita de utopia, né? Também é feita de um outro mundo, de um mundo melhor. Então, eu acho que isso são duas coisas diferentes, que a gente pode construir ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Então, quando eu falo dessa perspectiva anticapitalista, já é aí uma visão de impasses que a gente está atingindo, que são impasses que eu acho que não dá para resolver dentro do capitalismo. Por exemplo, a questão climática. Né? A questão climática e a desigualdade. Se você pega um livro como o do Piketty, Capital e Ideologia, que não é nenhum maluco, radical, extremista, de esquerda, né? Uma pessoa que, inclusive, é tida por muitos como um social-democrata, ele fala em começar a pensar em um outro regime de propriedade. O livro Capital e Ideologia fala disso. Né? Ou seja, porque ele vê que o capitalismo chegou num limite que dificilmente vai se conseguir fazer um pacto para combater as desigualdades gritantes que a gente tem, sem tocar na questão da propriedade de alguma forma. Né? Ele propõe no livro formas muito factíveis, né? Razoáveis de se fazer isso. Uma outra questão que eu acho que chega no limite é a questão climática. Né? Aí já é um problema mais de fundo, eu estou até escrevendo um livro sobre isso, mas eu acho que as soluções para a questão climática, eu acho que dificilmente poderão ser encontradas dentro do regime capitalista como a gente viveu nesses últimos 30 anos, digamos assim. A gente teve um pacto no pós-guerra que deu que conseguiu estabelecer alguma justiça social dentro do capitalismo durante os 30 gloriosos aí do pós-guerra até os anos 70. Depois, eu acho que a gente tem várias evidências de que a coisa degringolou. Então, realmente, acho que a gente não pode abrir mão também de pensar nesse pós, né? Mas são duas coisas diferentes. Pablo, toma isso. Depois eu queria voltar com você, Tatiana, para discutir, digamos, essa coisa do horizonte utópico e da política tal como ela é no horizonte de curto e médio prazo. Você diz, não tem problema. Eu acho que é mais complicado do que isso, mas a gente volta aí. Pablo, eu queria que você engatasse um pouco também nessa questão. Quer dizer, é natural, quer dizer, faz parte da tradição da esquerda ter algum horizonte utópico, né? Mas os partidos de esquerda que chegaram ao poder mantiveram, em alguma medida, uma retórica que apontava para um regime alternativo, mas na prática deixaram claro que a sua proposta consistiria em administrar de outra maneira o mesmo sistema, né? Você acha que no momento que nós estamos vivendo, a saída para a esquerda está, digamos, em insistir nesta ideia de diferenciação que tem a ver com horizontes utópicos de mais largo prazo, ou trabalhar mais as questões concretas que afligem o grosso da população e ter uma estratégia que é uma estratégia de unidade frente à extrema-direita? Eu acho que, na prática, o que aconteceu é que, para além de referências mais ou menos vagas de um futuro pós-capitalista, isso não está efetivamente no horizonte, na maior parte da esquerda, com exceção em casos muito específicos. Tem grupos que funcionam, mas são coisas menores, né? Eu acho que o esforço de diferenciação se deslocou justamente porque, mesmo as propostas de gestão diferenciada do regime capitalista, social, elas estão encontrando limites, né? A gente viveu, na verdade, durante os anos
petista, mas sobretudo durante os anos Lula, ou talvez o segundo Lula e o primeiro Dilma, um momento de bonança orçamentária, porque as condições eram muito favoráveis à nossa pauta de exportação. E havia recursos extras que permitiram fazer políticas sociais que diferenciaram bastante o PT do PSDB, que é o partido que administrou o Brasil no passado. Mas essas circunstâncias foram mais ou menos conjunturais. Eu acho que a gente tende a viver outra vez uma espécie... Não é que não existam diferenças, existe. A esquerda ela é mais social, a direita privatiza, a esquerda é mais regulatória, mas existem tantas amarras no sistema que, do ponto de vista prático, para o cidadão comum, essas diferenças não são muito gritantes. E é por esse motivo, justamente, que a diferença no campo dos costumes, que foram introduzidas pelos novos movimentos sociais dos anos 60 e 70, se tornaram tão importantes para a disputa política, porque elas passam a dar um horizonte, elas passam a organizar o campo político de uma maneira mais central. Essas questões elas não são novas, elas não foram inauguradas nos anos 60 e 70. O movimento feminista é antigo, o movimento negro é antigo, né? O que elas foram para o centro do debate político, elas passam a estruturar. O limite, isso foi a campanha do Bolsonaro, que não falou nada de política social, não falou nada de política econômica, falou secundariamente de política econômica. Ela foi inteiramente montada, ela falou de política econômica para as elites econômicas, não é? Para a população em geral, ela estava falando de defesa da família e de crítica do sistema político corrupto, né? E ela conseguiu vencer uma eleição inteiramente dessa maneira. E eu acho que isso passa a ser mais importante para a organização do campo político, mas gerando outro tipo de dificuldade, que esse antagonismo no campo dos costumes, ele é muito divisível. Você adotar uma linguagem das guerras culturais, seja a esquerda, seja a direita, é ótimo para você criar uma militância. Funciona, que é uma beleza, você mobiliza a sua base, mas é muito difícil de construir uma maioria social, muito difícil, justamente porque o seu processo de mobilização, ele gera um processo de contra-mobilização, e ele gera uma dinâmica muito divisiva. Por esse motivo, eu acho que é muito mais inteligente a gente abandonar esse jogo sem abandonar os objetivos. Esse jogo, tal como ele está construído, ele não nos favorece, ele não favorece os objetivos de construir mais igualdade, mais justiça social. Ele de fato, hoje, ele está favorecendo o avanço do conservadorismo, que virou o jogo, né? O Christopher Lasch fala isso. Conservadorismo é uma espécie de luta de classes onde a direita defende os pobres. É isso que está acontecendo. Esse paradoxo na qual... E a hora que o nosso presidente Jair Bolsonaro jogar, se é que vai, mas está ameaçando, jogar de escanteio os liberais do governo e adotar uma pauta social, a gente vai ter uma mistura muito difícil de ser derrotada, que é conservadorismo moral com política social. Isso aí é uma mistura difícil de ser derrotada. É a mistura que o Orbán, na Hungria, levou com grande sucesso ao extremo. Aqui, digamos, o cobertor é mais curto, mas a pobreza também é muito grande. Quer dizer, a capacidade, com algum dinheiro, algum recurso fiscal, de obter lealdade das pessoas mais pobres não é de pouca importância. Tati, eu adoraria discutir com você que é o Horizonte Tópico, o livro do Piketty, mas isso não estaria confirmando aquilo que disse a nosso respeito o Pablo, que a gente vive numa bolha em que a gente vai discutir essas questões, mas tem uma enorme dificuldade de traduzir essas questões em termos do que interessa de fato a população. A Irene Gala, que é uma embaixadora, acaba de fazer uma pergunta que eu diria a você: como é que nós vamos nos diferenciar nos temas de segurança pública? A questão, digamos, que preocupa as pessoas, sobretudo o setor evangélico, a ideia de intromissão do Estado na esfera da família. Quer dizer, como é possível abordar de alguma maneira, tomar essa bandeira da família, da mão exclusiva dos conservadores, para tratá-lo? O que a esquerda tem a dizer sobre a família, sobre a segurança pública, sobre a religião, que são os temas
não econômicos, mas que hoje mobilizam a sociedade brasileira? Bom, sobre segurança pública, não preciso nem dizer, né? Porque eu acho que o Freixo, a atuação que ele teve agora, por exemplo, no pacote anticrime, né, já mostrou para todo mundo, inclusive ele foi muito criticado dentro do PSOL, Dentro do PSOL, é verdade. justamente porque é uma esquerda com uma proposta de segurança pública, inclusive negociando pontos do pacote anticrime do Moro, né? E pontos que foram importantes. Ou seja, eu acho que essa caricatura de que a esquerda não tem um projeto de segurança pública é desmontada com esse exemplo, né? Eu acho que a pessoa que mais é relacionada à pauta da segurança pública, no lugar onde a segurança pública é o problema maior do Brasil, que é o Rio de Janeiro, que realmente é uma cidade governada pela milícia, né? A pessoa que mais fala da pauta de segurança pública e que mais entende disso é o Freixo. E tem mostrado, na atuação dele no Congresso, que tem pauta de segurança pública, né? Eu não entendo os detalhes, eu sigo um pouco, eu concordo muito com o Freixo nessa pauta, acho que é alguém que tem muita experiência, mas isso mostra que, no caso, a gente tem sim uma pauta de segurança pública, né? E não é de jeito nenhum que essa pauta não deve ser abordada. Pelo contrário, concordo que ela precisa ser abordada. Inclusive, eu sou muito crítica, já apanhei muito por isso no PSOL mesmo, mas eu sou muito crítica, por exemplo, desse slogan que se fala sempre em passeata, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar, né? Eu acho que esse realmente é um slogan que não dialoga. Se a gente quer ser um partido para governar a cidade, a gente tem que dialogar com essa questão, que é uma preocupação da maior parte da sociedade carioca. Né? Então, isso aí eu concordo plenamente. Agora, de novo, gente, eu acho que toda hora a gente está misturando esses dois debates. Então, não vou mais falar da pauta utópica, vou falar só da pauta de governo, né? Porque aí a gente vai ficar na mesma onda, né? Que a gente mistura as duas coisas no debate. Eu acho que a gente, agora, né, o que a gente precisa urgentemente é arranjar um jeito do Bolsonaro ou sofrer um impeachment, que seria o melhor, ou tem motivos para isso, obviamente, ou não ser reeleito em 2022. Eu não acho que isso a gente vá poder fazer com um projeto muito bem identificado com um campo político. Eu acho que para isso a gente precisa de uma frente democrática. Então, uma coisa é tirar o Brasil do atoleiro em que ele está. Isso não é realmente, a gente não vai conseguir fazer isso com agendas, né, ideologicamente muito identificadas. Para isso, a gente vai precisar de uma concertação, a gente vai precisar de uma frente, a gente precisa, desde já, de uma frente democrática, com setores democráticos da esquerda e da direita. Né? O tempo todo a gente tem falado disso, né? Eu faço parte de um campo de pessoas que vem falando disso, né? O Sérgio mesmo, a gente tem conversado sobre isso em alguns grupos. E isso aí eu sou totalmente a favor. Eu acho que a gente está num momento de urgência no Brasil e que precisa fazer isso. Outra coisa, para governar, né, para concorrer em 22 e eventualmente concorrer à eleição, ganhar a eleição, de novo, eu também acho que a gente precisa de uma frente. Ainda que sejam duas frentes, uma frente mais de esquerda, eu acho que frente democrática para derrotar Bolsonaro. Depois, para concorrer, até podem ser duas, uma frente de esquerda, uma frente mais de direita, e depois, no segundo turno, a gente se junta. Então, isso aí eu acho que a gente tem que ampliar mesmo, tem que abrir, tem que dialogar. Eu acho que quando a gente fala, né, quando a gente analisa o que a população brasileira e o que a população brasileira conservadora, que vota em Bolsonaro, pensa para o Brasil, quais são as pautas com as quais ela se importa, a gente está falando dessa situação muito conjuntural, que tem a ver com o momento atual e com as eleições. Eu não faço essa leitura de que isso seja uma coisa arraigada na sociedade brasileira, de jeito nenhum. O bolsonarismo é arraigado na sociedade brasileira em 15% das pessoas. Né? A gente tem vários indícios aí. Por exemplo, hoje saiu uma pesquisa interessantíssima, foi a mesma pesquisa que deu o resultado em São Paulo, deu essa resposta que é a seguinte: você votaria com certeza num candidato indicado por Bolsonaro? 10%. Depois,
Isso influenciaria a sua decisão caso um candidato fosse indicado por Bolsonaro? Uns 13, mais ou menos. E depois, você não votaria de jeito nenhum em um candidato indicado pelo Bolsonaro? Sabe quanto deu? 65%. Não, a sociedade brasileira não é bolsonarista. A sociedade brasileira não tem alternativa. As alternativas, eu acho que o nosso campo aqui, da esquerda democrática, da direita democrática, do centro democrático, eu acho que a gente não está conseguindo colocar uma alternativa. Mas a sociedade brasileira não é bolsonarista, não é conservadora nesse sentido tão atávico, tão radical como vocês estão colocando. Eu discordo totalmente dessa leitura. Eu acho que isso é mais ou menos 15%. Né, aqueles 15% dos bolsonaristas típicos. Somando esses dois que eu falei, esses 10 que votariam com certeza no indicado por Bolsonaro e os outros 13 ou 15 que talvez, dá 25, que é justamente mais perto aí do apoio que ele tem. Né, um pouco mais. Mas a gente sabe que tem esses votantes que são os swingers, é o pêndulo da democracia, né? Tem esse livro do Leonardo Avritzer, que eu gosto, que fala do pêndulo da democracia, o pessoal que vota lá e vota cá. Hoje, na pesquisa, a mesma coisa. A maioria do eleitorado do russomano, que está em primeiro lugar na pesquisa em São Paulo, votou no PT. Sabe? Não são ideológicos. Esse eleitor não é ideológico, esse eleitor está revoltado, realmente, está puto da vida, isso sim, né? Com grande parte com razão, porque se sente excluído da política, porque não se sente ouvido, né? Então, com certeza tem um voto de revolta aí com o Bolsonaro, e é um eleitor que não tem alternativa. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Que a gente precisa de uma alternativa democrática, consistente, realista. Nisso aí eu concordo plenamente. Mas eu não acho que a gente deva pensar em projetos mais aprofundados para enfrentar os grandes dilemas do nosso tempo mundiais, como é a questão climática, em cima de uma avaliação de que a população não vai se convencer porque o povo é conservador. Não é. Não acho mesmo. Isso aí eu discordo dessa avaliação. Nós estamos chegando aqui nos 10 minutos finais da nossa conversa. Pablo, eu acho que seria legal te escutar a respeito do que disse a Tati. A Tati basicamente diz, não tem um quadro cristalizado, o núcleo conservador é de 15%, né? Nesse meio aí tem gente com preferências que variam muito, né? E você sugeriu que, sim, esse quadro é verdade, mas de alguma maneira tem algumas questões que, dependendo de como trabalhadas, elas alinham um bloco majoritário no campo conservador. Quer dizer, eu queria que você respondesse, dialogasse um pouco com esse quadro descrito pela Tati, à luz do que você disse anteriormente, lembrando que a gente está afunilando aqui. Não, eu concordo com a Tati, eu não discordo da Tati. O Brasil não é conservador, na verdade eu acho até que se a gente trocar em miúdos, o Brasil está caminhando para o progressismo. Ele até já é razoavelmente progressista e está caminhando. Quando a gente olha, não para a foto, mas para o filme, o Brasil... A evolução das opiniões em relação a algumas questões temas que marcam posição esses política. Temas que estão, o Brasil está caminhando para o progressismo. Não há a menor dúvida. Todas as pesquisas mostram isso. No entanto, o que existe é uma espécie de cisão entre o progressismo e o resto da sociedade brasileira. O progressismo ele é coerente. A sociedade brasileira não é coerente. São pessoas despolitizadas, mistas. E o progressismo é extremamente coerente. Extremamente coerente. Ele é extremamente coerente, ele é branco, ele é escolarizado. E isso o destaca. E o conservadorismo soube reconhecer isso e construir um discurso populista, anti-elitista, atribuindo ao progressismo os males do Brasil. Foi isso que aconteceu. E para reagir a isso, a gente precisa se desfazer desse estereótipo que tem base social. Ele é um estereótipo, ele é uma distorção, ele é um exagero, mas ele tem bases. Ele tem base, e a gente precisa escapar disso. Porque ele está funcionando politicamente. Não quer dizer que esses conservadores eles são a maioria do Brasil, mas esses conservadores eles dialogam com a maioria do Brasil, atribuindo ao progressismo os males, porque ele consegue caricaturar e caracterizar o progressismo como uma elite que ele é.
uma elite. Ele é mais elitista. Ele tem, demograficamente, ele é feito de pessoas brancas, de pessoas ricas e de pessoas escolarizadas. Então, houve a possibilidade, construindo a partir dessa diferença demográfica do progressismo, que é coerente e tem essas características elitistas, ele pode apresentar uma visão de mundo na qual o progressismo se entranhou nas instituições. Ele é uma espécie de poder oculto que precisa ser derrubado por um movimento popular. Não é? Isso possibilitou ao Bolsonaro construir uma maioria eleitoral nas últimas eleições e manter um apoio que é significativo, que pode ser que dê sustentação para um segundo. Então, não entender a natureza desse problema, se a gente não entende a natureza desse problema, a gente não cria uma estratégia para fugir dele. E eu acho que falta essa clareza à esquerda, que está optando às vezes, por estratégias políticas que, ao invés de combater o problema, aprofunda o problema. Nós estamos chegando no finalzinho e eu queria, nesse final aqui, explorar, sobretudo com a Tati, que está mais perto da política partidária, digamos, diferentes configurações de aliança, mas eu vou me permitir aqui, não é segredo nenhum, mas contar uma conversa que se deu em torno do governador Flávio Dino, que é uma figura interessante, é um político experimentado, se elegeu com base numa ampla aliança que está representada no seu secretariado, é um homem que, enfim, tem uma trajetória dentro do PCdoB, enfim, comunista na adolescência e na juventude, não creio que ele hoje se defina como tal, é católico, e nós estávamos reunidos conversando com várias pessoas, representantes de diversos movimentos da sociedade civil, feministas, negros, gays, etc., e todos dizendo, bom, mas as nossas causas vão estar expressas num programa, o programa progressista precisa dar expressão a todas as nossas reivindicações. Ele disse, olha, na situação brasileira, o nosso programa, sabe qual é o programa de unidade? O programa de unidade é um programa mínimo, é um programa de 2 ou 3 pontos. Se a gente for trazer todas essas reivindicações para dar destaque no programa, nós vamos abrir divergência dentro do campo democrático, que me pareceu, quer dizer, não é esconder esses temas, mas esses temas não podem ser o abre-alas de um programa, porque nós vamos ter uma dificuldade imensa se por aí formos. Tatiana, como é que você vê o panorama no campo da esquerda? Quer dizer, houve muita mudança, mas é inegável que o PT tem uma posição ainda, não de exclusividade, mas uma posição proeminente, né? Isso facilita, dificulta a formação de alianças? Como é que você vê esse quadro? Para a gente ir fechando aqui. Eu acho que, bom, 22 é essencial, né? A gente precisa começar a pensar nisso. Acho que o debate sobre 22 está muito travado e a questão do PT realmente é um problema, né? Porque eu acho que o PT ele está fazendo uma leitura errada da conjuntura ao achar que Bolsonaro está enfraquecido, né? A leitura que eu vejo, né, de pessoas, tenho muitos amigos petistas e tenho conversado também, participado de debates, né? Agora tem candidaturas a vereadores e eu participo de debates também com pessoas do PT. Eu acho que o PT, majoritariamente, né, é uma coisa de percepção, não tem nenhuma pesquisa mostrando isso, mas está com uma leitura equivocada sobre a força do Bolsonaro. Eles acham que o Bolsonaro está fraco e acham que o Bolsonaro foi eleito por causa das fake news. É uma explicação muito simplista sobre a vitória do Bolsonaro. Acham que agora o Bolsonaro só está se segurando por causa do auxílio emergencial, mas ele está muito enfraquecido e, portanto, vai ser fácil ganhar do Bolsonaro em 2022. Eu acho que é uma divergência mesmo de leitura. Eu não acho nada disso. Eu acho que o Bolsonaro não ganhou por causa das fake news, ainda que, obviamente, as fake news tenham contribuído, mas não foi só por isso. Há uma série de outros fatores, inclusive o antipetismo. Acho que o Bolsonaro não está fraco, no sentido eleitoral, ainda que eu ache que o bolsonarismo raiz é pequeno, como eu acabei de falar, no máximo 15%. Mas pela falta de alternativa, né, pela falta de alternativa convincente para esse meio aí da população, né, para esses do pêndulo, as pessoas que votam lá e votam cá, o Bolsonaro continua forte. Acho que o Bolsonaro ganhou o discurso da pandemia.
Tenho essa impressão, tenho alguns indícios sobre isso, inclusive contra a ciência, né? Eu tenho trabalhado muito com essa questão do negacionismo e isso então me interessa particularmente, né? Porque que o discurso da ciência na pandemia acabou sendo enfraquecido. Um indício objetivo disso que a gente tem é o fato de que no início da pandemia alguns governadores e prefeitos começaram a ter uma postura diferente do Bolsonaro e voltaram atrás. Como a gente sabe que governadores e prefeitos raciocinam com cabeça eleitoral, obviamente que voltaram atrás, porque não era tão popular aquela postura, que era a postura responsável, científica, antenada com as recomendações da OMS, e eles voltaram atrás. Eles voltaram atrás e foram atrás do negacionismo do Bolsonaro, que é sinal de que tem muito apelo popular. Né? Então, eu acho que isso, do ponto de vista eleitoral, acho que isso, ainda por cima, fortaleceu o Bolsonaro, ou seja, ele está forte. Então, a gente está no impasse. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que essa leitura do PT é equivocada, né? Então, eu acho que uma frente com o PT na cabeça não ganha do Bolsonaro, mas eu acho que também uma alternativa eleitoral sem o PT também não ganha na esquerda. Então, a gente está num impasse, né? Porque não ganha o PT, mas também não ganha sem o PT. E como o PT acha que o Bolsonaro está fraco, eles acham que vão ganhar. Então, vai ser difícil abrirem mão da cabeça de uma chapa. Mas eu acho que uma alternativa como o Ciro, por exemplo, né, que tenta correr por fora e ser uma alternativa sem o PT, não tem a menor chance de ser uma alternativa sem o PT. Então, acho que a grande questão da esquerda hoje é essa para uma candidatura unificada em 22, que eu acho que seria o mais desejável. O fato novo é o Flávio Dino. Vamos ver. Tomara que ele consiga negociar de uma maneira melhor do que o Ciro e, quem sabe, ser a nossa alternativa aí em 22, acho que seria uma excelente alternativa. Para fechar, como é que você vê o quadro aí, Pablo? Concordo totalmente com o diagnóstico da Tati. Acho que é isso mesmo. O PT trava. Ele trava nesse sentido, mas ele trava também a construção dessa aliança aí, porque essa aliança ela precisa ser ampla o suficiente para incluir dos democratas, ou talvez até o PSL que rompeu, né, com o Bolsonaro, um pedaço, até o PSTU. Tem todo mundo para isso ter força capaz de derrotar. E o PT trava isso. O PT tem muito ressentimento dos grupos políticos que apoiaram o impeachment da Dilma, e os grupos que mais à direita têm uma enorme desconfiança do PT. Tem desconfiança por conta do seu envolvimento na corrupção, por um lado, porque estavam envolvidos na campanha para derrubar a presidente Dilma, e também tem muita desconfiança do compromisso democrático do PT. Nesse caso, eu acho que sem fundamento. Então, nós estamos vivendo esse impasse, porque o desafio do Bolsonaro, obviamente, ele tem um projeto que envolve, digamos assim, contornar ou sobrepujar as instituições democráticas, o STF, o Congresso. Ele já ensaiou várias vezes fazer isso, e se a gente olha para as experiências populistas, autoritárias aí, elas normalmente implementam essas coisas mais duras no segundo mandato. Então é muito chave derrotar o Bolsonaro, se não for possível, por meio do impeachment agora, nas eleições de 2022, é fundamental, porque o segundo mandato do Bolsonaro vai ser particularmente desafiador. Muito bom. Tati, Pablo, ótimo papo, e vamos repetir essas conversas aqui, acolá, ali e alhures, porque elas são importantes. Obrigado por quem nos acompanhou até o final aqui. Beijo grande. Obrigada, e até a próxima.